Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, a queixa de Caim, firmado no texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 13 a 15. Me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Gênesis capítulo 4, versos 13 a 15. Temos aqui um relato adicional dos procedimentos contra Caim. Ponto número 1. Aqui está a queixa de Caim sobre a sentença lavrada contra ele, como sendo dura e severa. Alguns o fazem falar a língua do desespero e a interpretam: é maior a minha maldade do que aquela que possa ser perdoada. Portanto, o que ele diz é uma reprovação e uma afronta à misericórdia de Deus, e apenas aqueles que nela esperam terão o seu benefício. Existe perdão com o Deus dos perdões para os maiores pecados e pecadores. Porém, aqueles que perdem a esperança de alcançá-lo são privados dele. Caim acabara de tratar o seu pecado com menosprezo, mas agora ele está no outro extremo. Satanás conduz os seus vassalos da presunção ao desespero. Nós não poderemos considerar o pecado tão mau, a não ser que o consideremos imperdoável. Mas Caim parece preferir falar o idioma da indignação. O meu castigo é maior do que posso suportar. E assim o que ele diz é uma reprovação e uma afronta contra a justiça de Deus e uma queixa, não da grandeza do seu pecado, mas do extremismo do seu castigo, como se isso fosse desproporcional àquilo que ele merecia. Em vez de justificar Deus na sentença, Caim o censura, não aceitando a punição de sua iniquidade, mas discutindo-a. Note que os corações impenitentes, sem humildade, não são, por essa razão, reformados pelas repreensões de Deus, pois eles se consideram ofendidos por elas. E é uma prova de grande insensibilidade estarmos mais interessados em nossos sofrimentos do que em nossos pecados. A preocupação de Faraó era relativa apenas a essa morte, não a esse pecado. Êxodo 10, 17. Foi assim que Caim agiu aqui. Ele é um homem vivente e ainda se queixa da punição de seu pecado. Lamentações 3:39. Ele se julga tratado com muito rigor, quando, na realidade, está sendo tratado com gentileza. E ele clama alegando que deve ter havido algum engano, quando tem mais razões para se admirar de que esteja fora do inferno. Ai daquele que assim luta com o seu Criador e que tenta entrar em juízo com o seu juiz. Agora, para justificar essa queixa, Caim faz comentários a respeito da sentença. Primeiro, ele se vê excluído por ela da generosidade do seu Deus e conclui que, sendo amaldiçoado, ele é escondido da face de Deus, o que é realmente a verdadeira natureza da maldição de Deus. Os pecadores condenados e amaldiçoados descobrem que assim é aqueles a quem é dito:
Apartai-vos de mim, maldito. São amaldiçoados aqueles que são, de fato, excluídos para sempre do amor e dos cuidados de Deus e de todas as esperanças de sua graça. Segundo, ele se vê expulso de todos os consolos desta vida e conclui que, ao ser um fugitivo, ele é, de fato, nesse dia, forçado a abandonar a superfície da terra. Assim como os bons não têm lugar na terra, também ele não tem um lugar para ficar. Melhor descansar na sepultura do que não descansar de forma alguma. Terceiro, ele se vê excomungado por ela, desligado da igreja e proibido de estar presente em rituais públicos. Estando suas mãos cheias de sangue, Caim não deve trazer mais ofertas vãs. Isaías capítulo 1, versos 13 e 15. Talvez ele quisesse dizer isso quando se queixou de que foi expulso da face da terra. Por ter sido excluído da igreja, a qual ninguém havia ainda abandonado, ele foi escondido da face de Deus, não lhe sendo permitido vir se apresentar diante do Senhor com os filhos de Deus. Quarto, ele se vê, através disso, exposto ao ódio e à hostilidade de toda espécie humana. E será que todo aquele que me achar, me matará? Por onde quer que Caim perambule, ele corre perigo de vida. Ao menos ele pensa assim. E, como homem endividado, ele considera cada um que encontra como se fosse um meirinho. Não havia ninguém vivo a não ser os seus parentes próximos. Até mesmo deles, ele que havia sido tão brutal para com seu irmão, tem um medo legítimo. Alguns interpretam isso como: tudo aquilo que me achar, me matará. Não apenas quem entre os homens, mas tudo aquilo entre todas as criaturas. Vendo-se expulso da proteção de Deus, Caim enxerga toda a criação armada contra si mesmo. Note que as culpas imperdoáveis enchem os homens com terrores constantes. Provérbios 28, 1, Jó 15, versos 20 e 21, Salmo 53, verso 5. É melhor temer e não pecar do que pecar e não temer. O Dr. Lightfoot acha que essa frase de Caim deveria ser interpretada como um desejo. Agora então, que qualquer um que me achar possa me matar. Estando com a alma amargurada, ele espera pela morte, e ela não vem, Jó 3, versos 20 e 22, como no caso daqueles que estão sob fortes tormentos espirituais. Apocalipse capítulo 9, versos 5 e 6. Ponto número 2. Aqui está a confirmação que o Senhor Deus expressa em relação à sentença. Pois quando o Senhor julga, ele julga com justiça, e as sentenças que profere são cumpridas. Verso 15. Observe. Primeiro, como Caim é protegido da ira por esta declaração que, podemos supor, serve como um aviso a todo aquele mundo inicial que havia sido recém-criado. Qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado, pois isso anularia o castigo sob o qual ele se encontrava, que ele seria um fugitivo e vagabundo. Prisioneiros condenados estão sob a proteção especial da lei. Aqueles que são designados ao sacrifício da justiça pública não devem ser sacrificados à vingança pessoal. Considerando que Deus tenha dito no caso de Caim, minha é a vingança, eu retribuirei, teria sido uma ousada usurpação por parte de qualquer homem tomar a espada da mão de Deus. Esta seria uma desobediência contra uma proclamação expressa da vontade de Deus e, por isso, seria vingada 7 vezes. Note que Deus tem sabedoria e desígnios sagrados ao proteger e prolongar até mesmo a vida dos homens mais perversos. Deus trata alguns de acordo com aquela oração: não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os. Salmo 59, verso 11. Se Caim tivesse sido morto de imediato, ele teria sido esquecido. Eclesiastes 8, verso 10.
Porém agora ele vive enrolado em correntes até o pescoço, como se fosse um monumento eterno e mais atemorizante da justiça de Deus. Segundo, como ele é marcado pela vingança, o Senhor pôs um sinal em Caim para distingui-lo do resto da humanidade e para avisar que ele era o homem que havia matado o próprio irmão. Ninguém deveria feri-lo, mas todos deveriam estar atentos. Deus o estigmatizou, assim como alguns criminosos que são queimados na face, e pôs sobre ele uma marca tão visível e indelével de infâmia e desonra, que faz com que todos os sábios se afastem dele, de forma que ele não poderia ser mais do que um fugitivo e vagabundo, e a escória de tudo e de todos.